Em Brasília, a CPI da pandemia ouviu hoje a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. A sessão para ouvir a médica Mayra Pinheiro começou tumultuada. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, comparou a pandemia ao julgamento de Nuremberg, que responsabilizou os criminosos nazistas depois da Segunda Guerra Mundial. A comparação revoltou os senadores. Porque é um absurdo, eu estou fazendo a introdução do depoimento. Senhor relator, é um absurdo querer comparar a situação que nós estamos enfrentando aqui com um genocídio que ocorreu na Alemanha. Não estou comparando. A Confederação Israelita do Brasil repudiou as declarações do senador Renan Calheiros e disse que elas são um desrespeito à memória das vítimas do Holocausto. Também munida de um habeas corpus que lhe dava o direito de não se incriminar sobre a crise de oxigênio em Manaus, a médica Mayra Pinheiro contradisse Eduardo Pazuello. Na semana passada, o ex-ministro da Saúde afirmou que só soube do desabastecimento de oxigênio na capital do Amazonas na noite do dia 10 de janeiro. Não, senador, tem uma falha aí de informação. Eu estive em Manaus até o dia 5, eu voltei, o ministro teve conhecimento do desabastecimento de oxigênio em Manaus, creio que no dia 8, e ele me perguntou, Mayra, por que você não relatou nenhum problema de escassez de oxigênio? Porque não me foi informado. Na CPI, a secretária defendeu o uso da cloroquina nas fases iniciais da doença. O uso hospitalar é consenso já, nós acompanhamos os trabalhos científicos, as evidências. Ninguém mais deve usar essa medicação para uso hospitalar. O tratamento é no início da doença, na fase de replicação viral. O nosso objetivo é impedir que o vírus se multiplique dentro da célula e que ele cause a morte, os internamentos e o colapso do sistema de saúde. Apontada como responsável pelo aplicativo Tratikov, uma plataforma digital do Ministério da Saúde, a secretária Mayra também deu uma versão diferente da apresentada por Pazuello. Ao contrário do que disse o ex-ministro, ela negou que o sistema tenha sido hackeado. Disse apenas que houve uma extração de dados. Afirmou que foi o Ministério da Saúde que disponibilizou o aplicativo na internet. E depois de constatado o problema, a ordem de tirar da rede teria sido do próprio Eduardo Pazuello. A ordem do ministro, quando nós soubemos através da imprensa do uso indevido, foi retirar a plataforma do ar, afastar o servidor para que fosse feita toda a investigação necessária. E foi feito um boletim de ocorrência. A secretária é investigada em um processo que corre em segredo de justiça por improbidade administrativa. Num ofício enviado a Manaus, Mayra Pinheiro dizia que era inadmissível não adotar as medicações defendidas pelo Ministério da Saúde. O contexto desse reforço argumentativo sobre a orientação e a palavra inadmissível é no contexto do que nós encontramos na atenção primária de Manaus. Mayra Pinheiro negou ser a favor da tese de imunidade de rebanho para todas as faixas etárias, mas disse ter defendido a exposição de crianças para que elas desenvolvessem anticorpos pelo contágio, já que não apresentariam sintomas, e criticou o fechamento de escolas. Se trata de uma colocação referente à população pediátrica. E, na época, eu defendia que as crianças não fossem retiradas das escolas. Aliás, a retirada das crianças da escola foi uma das maiores agressões que a gente fez a essa população. Amanhã a comissão vai se dedicar a votar parte dos 402 requerimentos pendentes. A expectativa é convocar governadores, prefeitos e ex-prefeitos que foram alvos de operações policiais por suspeita de desvio de recursos federais destinados ao combate à pandemia.